Então, chegamos aqui no nosso grande momento, a nossa primeira aula, nosso primeiro passo, né, nessa jornada aí do Java intermediário. E vamos começar aqui, né, com um título bem, bem claro, né, logo de cara, organizando a casa, né? Vamos ver os métodos e a modularização, né? Para você que não assistiu o vídeo anterior, eu peço que pare agora, assista, porque é importante, tá? Essa questão das etapas. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho o poder das funções, né? Deixa eu diminuir aqui a minha. Vocês nem precisam ficar me vendo assim tão grande. Pronto. Vamos lá, né? Ó, o poder das funções, criando e chamando métodos simples, tá? O objetivo dessa aula aqui vai ser compreender o conceito de métodos e a sua importância na programação Java, entender a estrutura básica de um método, incluindo a palavra-chave void, criar e chamar métodos simples para organizar o código e aplicar a modularização para eliminar as repetições. Então, esse vai ser o objetivo que eu tenho, o objetivo não, meu compromisso com vocês, né? Então, vamos lá, né? Então, aqui é só uma boa-vinda, né, para você, né, e para você imaginar que está construindo um sistema canônico. Eu gosto muito de dar as minhas aulas sempre com uma questão realista, né, para a gente poder tentar aplicar o que a gente está aprendendo no nosso dia a dia, porque aí sim a questão do conceito ele ganha sentido, tá? Então, ó, vamos lá, ó. Imagina que você está construindo um sistema para um caixa eletrônico. Em várias partes do seu código, você precisa exibir um menu de opções para o usuário, né? Como ver saldo, fazer saque, depósito e sair. Então, tendo isso em mente, né, a gente entra aqui já nesse segundo plano aqui, ó. Eu tenho aqui o meu caixa eletrônico, tá? E aqui eu tenho o meu public state void, né? Eu vou colocar aqui nesse meu código, vou exibir menu e vou colocar o bem-vindo ao banco Javanos, ver saldo, fazer saque, fazer depósito e sair. Aí vamos supor que o usuário ele vai e faz uma escolha. Ele vai escolher a opção que ele quer, né? Entre essas quatro opções aí. Aí vamos supor que ele botou a primeira, ver saldo. Então ele vai, faz a sua escolha, e aí o código ele continua. Aí vamos supor que depois que ele viu o saldo dele, ele, poxa, bacana, tem dinheiro, vou fazer um saque. Aí esse nosso código vai exibir novamente esse menu para ele. Só que para o nosso código exibir esse menu de novo para ele, né, a gente vai ter que colocar esse menu todo de novo aí. Então, ó, bem-vindo ao Banco Javanos, opção 1, ver saldo, fazer saque, fazer depósito e sair. Todas as opções. E assim por diante. Como, por exemplo, ele poderia ver o saldo dele para poder fazer um depósito específico. Enfim, esse programa ele continuaria e nós teríamos que continuar colocando todos esses sistema print aí para que essa parte do menu apareça no nosso programa, certo? Então, acredito que isso não seria bacana, né? Não seria funcional. Então, aqui, ó, desculpem, perceba, né, como o mesmo bloco de código ele foi repetido, tá? E esse processo aí é o que a gente chama de código espaguete, tá? Que é difícil de ler, de manter, porque imagina, às vezes nessa nossa correria, a gente recebe um WhatsApp, um texto no WhatsApp ou alguma coisa assim. Cara, se tiver muita coisa ali para ler e o texto for muito redundante, a gente vai perder o interesse e o troço não vai funcionar legal, certo? Então, pensa nisso também, entendeu? Essa questão de otimização do nosso código, tá? Então, continuando aqui, é, esse código que a gente chamou aí de espaguete, ele fica difícil de ler, de manter, né? E ele fica propenso a erros. Então, se você precisar mudar alguma linha, né, no menu, terá que fazer a mesma alteração em todos os lugares que os métodos entrarem em ação, certo? Então, por que que esse código é problemático na vida real de um desenvolvedor, né? Então, aí, ó, nós temos a dificuldade de manutenção. Né? Imagina que a gerência do banco decide mudar o nome da opção fazer saque para retirar valor. Né? Se o seu código tivesse 1.000 linhas e o menu fosse repetido 20 vezes, você teria que encontrar, né, e mudar as 20 linhas manualmente. E isso é ineficiente. O processo de erros que pode acontecer aí, gente, é muito, às vezes, uma vírgulazinha que coloca errado o programa não roda. Aí você pega essa parte do código que você fez e copia e cola várias vezes.
Ou seja, você vai ter vários trechos do seu código com esse erro. Então, a manutenção disso aí fica inviável, né? Baixa legibilidade, né? O código ele se torna mais longo e difícil de ler. Aquela questão que eu comentei lá do quando a gente recebe um texto, a gente perde o interesse, né? Então, para entender o fluxo do programa também fica difícil, né? Você precisa percorrer blocos de códigos idênticos, né? O que polui visualmente a lógica principal, né? O objetivo desse nosso código. E maior riscos de erro, né? Como eu havia falado, né? Se a gente coloca uma vírgulazinha e copia e cola, acabou, já era, né? Então, ó, cada vez que você copia e cola um bloco de código, a chance de cometer um erro de digitação ou de lógica aumenta, né? E esse erro original for copiado e colado, a correção se torna um pesadelo. Então, imagina, né? Um código enorme e cheio de erro. Uma dor de cabeça aí. Então, né? Qual é a solução para isso? É nesse momento aí que entram os métodos. Eles entram nessa questão aí para resolver esses problemas, tá? Porque eles permitem que a gente faça as seguintes ações, né? Ó, encapsule a lógica repetida, ou seja, você coloca o bloco de código que se repete num lugar só, né? Dentro de um método. A gente vai dar nome para essa lógica, né? O método ele ganha um nome claro, né? E autoexplicativo. Nesse nosso caso aí, o nome, por exemplo, exibir menu, que é a função dele, né? A gente quer que apareça lá as opções para o cliente. E realizar a lógica com uma simples chamada depois. Então, ou seja, a gente não vai precisar colar e copiar o nosso menu. A gente vai criar ele uma vez só e depois, ao longo do código, quando houver a necessidade da repetição, a gente chama esse método, tá? Então, vamos relembrar o código com método, esses métodos aí, numa versão mais elegante, né? Vamos ver o código limpo agora. Ó, aquele mesmo código, né? Agora a gente tem aqui, ó, eu tenho o meu public class, dentro aqui da minha classe, né, eu vou criar o meu, vou encapsular aqui o meu menu. Eu vou colocar ele aqui e vou botar o public state void exibir menu. Olha o nome aqui do meu método, o exibir menu, tá? Então eu coloquei aí todo o meu menu, tá? Bem-vindo é a mesma coisa. Só que agora, depois que eu coloquei aí o meu método, eu vou começar com o meu public state void main, tá? E vou chamar o meu método aqui. Então, ó, aqui em cima não tem nada a ser executado, tá? Nós só estamos colocando o método dentro do nosso programa para ele saber de onde que ele vai chamar, na hora que a gente fizer essa chamada, certo? A partir daqui do main, que esse nosso código, ele vai ser executado, que ele vai, ó, o play começa ali, como vimos já no Java base, tá? Então, ó, a partir daqui, ó, chamando o método para a primeira interação. Então, a gente vai colocar, a gente não precisa digitar todos esses outprint de novo. Nós só vamos chamar ele aqui, ó, exibir menu e o nosso parênteses, certo? Então, dessa forma, tudo que vai entrar aqui dentro do nosso main não vai ser uma pancada de CC Outprint. A gente só vai chamar, ele vai ficar muito mais limpo e muito mais elegante, tá? Agora a gente vai ver, né, as vantagens, né, que são bem claras, como eu coloquei aqui, né? Primeiro, a manutenção simples, né, desse código, como já conversamos, mas é sempre interessante bater nessa tecla, né? Se a gente precisa mudar alguma opção ali naquele menu, a gente vai mudar lá em cima. A gente não vai mudar ao decorrer do nosso código inteiro, que a gente precise colocar esse menu 4 vezes, né? Porque esse menu ele vai ser chamado 4 vezes, porque temos 4 opções, né? A de saque, depósito, enfim, de sair e o código limpo e focado. Ou seja, para a gente trabalhar é muito melhor. E como eu sempre falo e falava no Java base, às vezes a gente. Então, esse nosso código, ele precisa ser limpo, ele precisa ser legível, certo? Então, ó, a prática de usar métodos para organizar o código é o primeiro passo para pensar como um arquiteto de software, né? Então, ó, você está dividindo o seu programa em blocos lógicos e reutilizáveis, tá? O que é fundamental para construir sistemas maiores e complexos. Porque, embora estamos começando agora, o nosso objetivo é conseguirmos construir coisas grandiosas. Então, ó, vamos agora para a parte mais conceitual, né, dessa nossa aula.
Então, o que que são esses métodos, né, que vai nos ajudar aí a encapsular aí nosso código? Então, em termos simples, um método é um bloco de código que executa uma tarefa específica. Pensa nele como uma mini função, né, ou uma receita do nosso bolo lá. Que no básico a gente tudo usava bolo, né? Cozinha, chefe, enfim. Então a gente vai pensar nele como uma mini função dentro do seu programa. E ele tem um nome que você deve chamá-lo para executar a tarefa a qualquer momento desse programa. Então, esses são os métodos. E por que, que a gente precisa usar esses métodos, né? A reutilização de código. Então, em vez de repetir o mesmo código várias vezes, né, você escreve um método e chama sempre que precisar, tá? E isso torna o seu código mais enxuto e eficiente, tá? Organização e clareza e a manutenção simplificada, tá? Então, agora, ó, vamos criar, né, o nosso primeiro método aí, né, com void, tá? Não se preocupem com essa questão do void neste momento, porque vamos sempre voltar a ele e eu vou explicar direitinho ao longo do nosso curso, tá? Então, aqui tem só a questão da nomenclatura clássica, né, de um método, como é que a gente cria esse método, tá? Então, temos aqui, ó, um modificador de acesso e o tipo de retorno, né, que é aí, nesse tipo de retorno, que o void se encaixa, e o nome do nosso método com o nosso parênteses, tá? E aí, logo abaixo, temos aí a chave para poder abrir esse nosso bloco, né? E aí, logo abaixo, vem o código a ser executado, né, quando esse método for chamado. Então, toda vez que a gente chamar esse nosso método, que a gente vai dar um nome para ele, vai aparecer tudo o que vai ser executado aí. Então, para essa nossa primeira aula, a gente vai criar um método simples que não retorna nenhum valor, tá? E aí é para isso que a gente vai usar a palavra-chave void, tá? Então, a gente vai encaixar esse void aí aqui é onde está o tipo de retorno, tá? Então, ó, void no lugar de tipo de retorno. E aí vai ficar o exemplo aí, né? O método exibir menu, tá? E aí, ó, definindo o método. Então, dentro da sua classe principal, né, que é o nosso public class, né? E aí o nome do programa, o nome que a gente deu para a nossa classe, né? Só que ele entra fora do método main. Ele entra antes. Lembra que tudo que está ali dentro do main é o que será executado, né? Esse nosso método, ele não vai ser executado, ele vai ser chamado, ele vai ser requisitado, tá? Então vamos ver como é que fica isso aí na prática. Olha o que eu falei aqui, é o mesmo código de antes, né? Aqui nós temos, ó, a nossa classe e nós temos aqui, criamos o nosso método, né, aqui fora do main. Veja que o main está logo abaixo, aqui na linha 19. Então, a gente começa a criar o nosso método aqui na nossa linha 8, tá? Demos um nome aí para ele, exibir menu. Olha o parênteses ali em azul, tá? E logo abaixo, temos aqui o nosso main. Aqui dentro do nosso main que a gente vai chamar o nosso método, tá? Então foi isso que eu quis dizer aqui, ó, nessa questão aqui, ó, como é que a gente vai definir, né, esse nosso método? Ele vem dentro da nossa classe principal, mas ele vem fora do main, ele vem ali antes do main, tá? Agora que já vimos tudo isso, vamos falar um pouco sobre os conceitos, né? Então, vimos ali o public, que a princípio, né, é o modificador de acesso ali, que colocamos ali na nossa sintaxe ali original da criação do nosso método, tá? Ele é um modificador de acesso, tá? Então, por agora, é só isso que vocês precisam entender, tá? E ele significa, né, que o método ele pode ser acessado a qualquer lugar do programa, esse public aí. Temos o static, isso, ele permite que o método ele seja chamado diretamente a partir do método main, tá? Sem precisar criar o objeto de classes, tá? Também não se preocupe muito com isso por hora, pois vamos aprofundar esse conceito em aulas futuras, tá? Temos também aí nessa nossa nomenclatura o nosso void, que ele indica que o método ele não retorna nenhum valor. Ele simplesmente executa o bloco de código, né, e termina, e sai. E, por fim, o nosso exibir menu, que é o foco aqui dessa nossa aula, que é o nome que demos para o nosso método.
é a boa prática também, tá, gente? A gente usar nomes claros e que descreva a função do método. Não adianta eu criar um método que ele vai exibir um menu e eu dar o nome desse método de Jéssica, certo? Porque no decorrer do programa, na hora que eu quiser que esse menu ele seja exibido, se eu tiver mais de um método criado, né, como é que eu vou saber qual método que tem que entrar em qual lugar? A organização é tudo. É tudo para que tudo flua e que tudo aconteça do jeito que a gente quer, certo? Então, ó, podemos pular aqui. Aqui só repetiu de novo, gente. Esqueci de tirar isso do. Enfim. Vamos aqui para o nosso ponto 4 aí, ó, chamando o método simples, né? Então, como é que a gente vai chamar, né? Então, agora que o método exibir menu, ele já foi definido lá em cima, né? Fora do nosso main, mas dentro da nossa classe principal ali. Então, a gente vai poder usá-lo, né? Para chamar ou invocar, né? Como vocês queiram falar, um método, basta a gente digitar o nome dele, seguido do parênteses e um ponto e vírgula. Então, a gente vai colocar o nome dele e o parênteses ali e o ponto e vírgula para finalizar. Aí, ó, vamos ver aqui de novo. É o mesmo código. Só que aqui agora, ó, eu deixei bem claro aqui no PDF, porque, ó, agora aqui dentro do main, a gente não vai escrever esse método de novo, a gente só vai chamar ele. E aí, ó, eu coloquei, ó, exibir menu, o meu parênteses e o meu ponto e vírgula. Esse parênteses aí, vamos ver mais para frente também o porquê que ele tem que estar ali. Ele vai receber alguma coisa aí, tá? Então não fica ansioso. Mas é dessa forma que a gente chama o método que nós criamos, tá? Então, lembrando aqui, temos que colocá-lo dentro da nossa classe principal, mas fora do nosso main, tá certo? Então, para finalizarmos agora, vamos para a nossa parte prática, que, como eu falei, não adianta a gente só ver os conceitos e não praticar isso daí. Então, aqui, ó, eu tenho um exercício prático, o poder da modularização. Essa tarefa, né, ó, cria um programa simples que simule um sistema de cadastro de cliente, tá? E aí, nesse sistema de cadastro de cliente, a gente vai criar uma classe chamada cadastro de cliente, que é a nossa classe principal, tá? A gente vai criar um método, né, o public static void, exibir mensagens de boas-vindas, tá? E aí, dentro dele, que vai imprimir uma mensagem como, bem-vindo ao sistema de cadastro. Então, a gente vai criar esse método aí, esse primeiro método, só para a gente exibir essa mensagem de boas-vindas. E depois vamos criar um segundo método. Lembra que lá na aula eu falei, pode ser que tenha mais de um método. Por isso que o nome ele tem que ser bem claro e condizente com a função que o método vai desempenhar, certo? Então aqui ó, vamos criar um segundo método, né, um public static void, exibir opções menu. E aí dentro dele, né, imprima a seguinte opção, ó, cadastrar novo cliente, listar clientes e sair, certo? Então, ó, no método main, chama o método de boas-vindas. Aí, agora a gente já está falando daquela parte dentro do nosso método, que é onde a gente tem o nosso play, tá? Então, a gente vai chamar o método de boas-vindas uma vez e o método do menu principal, vamos chamar duas vezes, tá? Nesse nosso programa, porque a gente vai simular aí a necessidade do usuário ver duas opções, né? Nesse início aí, e depois ver a outra opção, tá? E eu coloquei um desafio adicional aqui, que é o quê? Se você precisar mudar uma das opções do menu, para você poder alterar, né? E aí apenas no menu exibir opções de menu, tá? E aí para a gente observar se com essa mudança ela reflete em todos os lugares aonde o nosso método, que é exibir opções de menu, ele aparece no programa, tá? Então agora, ó, a gente vai para nossa ideia e vamos colocar a mão na massa aí, destrinchar esse exercício aí linha por linha, certo? Bom, vamos começar aqui então. Então, aqui já dentro da nossa ideia, eu já tenho aqui já criei o meu arquivo .java, né? Coloquei o nome do cadastro de cadastro cliente da minha classe principal. Agora, vamos começar a nossa brincadeira aí, né? Vou colocar aqui, ó, métodos para exibir opa, tá, mensagem de boas-vindas.
Prontinho. Então, ó, agora eu já vou começar a criar esse meu método aí, tá? Então, vamos começar com ele aqui, ó. Vamos começar com public, aqui, void. E aí, eu vou botar o nome desse meu método aí. Vou botar de, ó, exibir mensagem boas-vindas. Certinho. Agora, eu vou botar o parênteses e vou fechar não. Vou abrir esse meu bloco aí. Ih, não foi. Pronto. Abri esse meu bloco aí. Então, agora aqui dentro eu vou começar o que que vai aparecer nesse meu método de exibir mensagens de boas-vindas, né? Então, aí eu vou começar com, com system. E aí, ó, o que que eu vou botar aí? Vou botar. Eita, ficou faltando aqui as aspas. Agora eu vou botar println. E aí vou colocar, deixa eu abrir o parênteses aí. O que que eu vou botar? Qual frase que a gente pode colocar aí? Vou colocar bem-vindo ao sistema de cadastro. Ponto, ponto e vírgula no final, para a gente finalizar isso daí. Pronto. E agora eu vou fechar isso daí, para ficar bonitinho também. Vou fechar isso daí. Pronto. Então já criamos aí o primeiro método, né? Que eu falei que a gente tinha que eu queria que criassem dois métodos. Então, ó, abri ele e fechei. Agora, ó, fechei esse bloco desse método. Agora eu vou sair dele aqui, vou dar um espaço e vou criar outro. Vou criar, ó, o método para exibir as opções, né, do menu. Pronto. Então, ó, segue a mesma coisa, né? Vou começar aqui, ó, fazer meu public, static, void. E aí eu vou dar um nome para ele de, ó, exibir opções menu. Vou abrir aqui o parênteses e vou abrir. Ah, peraí que ficou. Tá um errinho aqui de digitação. Deixei. E aí eu vou abrir ele aqui. Prontinho. Aí agora aqui dentro vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o que nós vamos querer que apareça, né? Então eu vou aqui rapidinho. Vou colocar aqui. Vou quebrar uma. Peraí. Dá um espaço aí. Por favor, selecione uma
selecione uma opção. Pronto, fechei, vou colocar outra. System, frente ali. Vamos botar ali, opção número 1. Vamos botar a primeira opção aí, cadastrar novo cliente, que estava pedindo lá no exercício, né? Cadastrar novo cliente. Vamos para a segunda opção. Aí a nossa segunda opção é listar clientes, né? Listar clientes. Prontinho. E a nossa terceira e última opção. Opa. Nossa terceira e última opção é sair, né? É sair. Sair, pronto. Eu vou imprimir a linhazinha também para poder ficar bem divididinho e na hora do output lá não ter dúvidas em que parte nós estamos. Prontinho. Então, agora, ó, já está com os nossos dois métodos criados, né? Que foi o que pediu lá no exercício. Agora eu vou sair aqui de dentro desse segundo método que abrimos aqui com essa chave rosa, né? Então, vou sair daqui e agora eu vou, ó, criar o meu menu. Agora eu vou colocar aqui o meu menu. Então, ó, vamos lá, ó. Vamos criar Public Statement Arts, abrir ele aqui. Aí agora aqui dentro dele a gente vai chamar os nossos métodos, né? Então, ó, deixa eu só deixar um comentário aqui, ó, chamando o método de boas-vindas. Então, aqui a gente vai chamar o método de boas-vindas. A gente precisa escrever aquilo tudo de novo? Não. Olha que coisa mais simples. Vamos só escrever, ó, exibir, ele já aparece para a gente, porque como nós já criamos esse método, na hora que a gente começa a escrever, o autocomplete ele já coloca ele ali para a gente, tá? Então, ó, já botei aqui, exibir, boas-vindas, prontinho, com ponto e vírgula. Aí agora, ó, vamos sair daqui, vamos ver. Aí o código, ele continua, né? Ele vai exibir ali o que foi pedido, nosso método de boas-vindas. Agora vamos simular, ó, sair daqui. Simulando a primeira exibição do menu. Então, agora vamos com a nossa primeira exibição do menu. A gente vai chamar agora o nosso outro método, o nosso segundo método. Então, eu vou botar aqui, ó, exibir opções de menu. E agora ele não entrou direto, por quê? Não entrou. Fazer o quê? Mas como a gente já sabe, a gente já tem o nosso dever de casa, já sabe como é que a gente fecha, né, a nossa chamada. Eu coloquei ali o nosso parênteses e o nosso ponto e vírgula. Então, beleza. Então, aqui, ó, a gente já fez tudo que foi pedido, né? Agora, ó, vamos ver o que está faltando aí do nosso exercício para a gente poder finalizar esse nosso programa aí e poder imprimir ele, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, nesse ponto, o nosso programa aqui, ele já exibiu os dois menus, né, que nós criamos, o de boas-vindas e o de exibir opções de menu, né? Então, deixa eu colocar um comentário aqui, ó. Agora é o ponto aqui que o programa, ele teria a opção, né, de escolher, né, que o usuário iria escolher, né? Então, o programa teria a opção de escolha do usuário. Opa, do usuário, prontinho. Então, vou botar um exemplo aí. Eita, tá devagar igual uma tartaruga isso aqui.
Vamos botar um exemplo. É, seria o scanner para poder o usuário, que a gente viu já, o Java básico, né? Ó, seria um scanner, seria um scanner igual a new scanner, aí entra lá, né, o System Inc, que é o começo ali do nosso scanner, né, enfim. Aí ali a gente teria a opção de int, né, para colocar o valor da opção, né, opção número um, opção número 2, enfim, tá? E aí agora eu pedi lá para que exibisse essa opção de menu duas vezes. Por quê? Agora que entra o porquê que eu quero a opção de menu duas vezes. Por quê? Nessa parte já aqui do código, né, depois dessa exibir opções de menu aí, o usuário ele vai escolher o que ele quer, a opção que ele quer, ou ele volta para o menu novamente para ele fazer outra função ou sair, né, desse menu, desse programa. Então, para que isso aconteça, né, para que esse ponto ele chegue, a gente precisa colocar algo na tela para chamar de novo esse menu, só que aí vai ter que exibir uma palavra, né, aí dentro. Então, ó, vamos botar aqui, vamos abrir outro para a gente poder chamar de novo aqui, ó. Deixa eu dar mais um espaço aqui. Então, eu vou botar um. Ai, peraí que eu tô perdida aqui. Não tô, achei. Ó, prontinho, vamos lá. Então, aqui agora a gente já exibiu, né, esses dois métodos que foi que eu pedi, só que eu falei que eu queria que o exibiu as opções de menu duas vezes. Por quê? Aqui o cliente ele já está na etapa aqui dele escolher a opção que ele quer. Aí, no caso, se nós fôssemos fazer esse programa completo aqui, a gente usaria a classe Scanner, né? Teríamos que usar a classe Scanner para ele poder escolher as opções dele ali de uma forma mais elegante também, né? Foi uma aula que vimos no Java básico, tá? Mas, enfim, então depois de todo esse processo de escolha do usuário, né, do que ele vai fazer, o que que acontece? Ele terminou tudo que ele quis fazer, então eu vou imprimir aqui, ó, é, dizendo que a operação já foi concluída, né? Então, ó, system.out.println, e eu vou colocar aqui, ó, que a operação foi concluída. Deixa eu botar aqui, ó, operação concluída. E aí dá uma instrução, né? Retornando ao menu. Ponto. Então, ó, prontinho. Então, agora que eu coloquei imprimi essa frase aí, o que que acontece? Eu coloquei ali, né? Retornando ao menu. Então, eu vou chamar de novo o meu menu, ó. Exibir opções de menu. Prontinho. Exibir opções de menu. Certo? Então, agora aqui, ó. Peraí que tem um errozinho aqui. Bom, então agora, finalmente, a gente aí com o código certinho, né? Terminamos aqui, exibimos o nosso menu aqui, opções de menu pela última vez. Para quê? Para que depois que o cliente, né, ele acabar, que a operação dele estiver concluída, ele vai retornar. Agora vamos rodar isso aí para ver o que vai aparecer para a gente aí. Vamos ver. Agora, ó, com esse código aí já, ó, rodou direitinho, tudo certinho, ó. Vamos ver que tudo que a gente pediu, ele apareceu, ó. Ele apareceu, ó. Listar clientes e bem-vindo ao sistema de cadastro, desculpa, que foi o que nós pedimos aqui para exibir uma mensagem de boas-vindas. Então, ó, bem-vindo ao sistema de cadastro, ó, aqui, com as entre as linhas pontilhadas ali. Bem-vindo ao sistema de cadastro. Logo abaixo criamos, né, o nosso exibir opções, né? Colocamos aqui, ó, por favor, selecione essa opção e as opções, né? Ó, cadastrar um novo cliente, listar clientes, sair. Aqui eu não coloquei os números, né? Só coloquei o número um. Por isso que só apareceu o número um aqui. Mas se a gente vier aqui colocar, ó, vamos fazer para ficar bonitinho, né? Dois, ponto. E vamos botar aqui no sair também. Vamos botar três. São opções, né? Ponto. Ó, deixa eu rodar novamente isso aí. Peraí. Ó, vamos ver aqui que agora já vai aparecer, tá vendo, ó? Um, dois, três, certinho aqui, ó.
Então, ó, vamos lá. Bem-vindo ao nosso sistema de cadastro. Selecione uma opção. Aparece nosso menu aí pela primeira vez, ó. Cadastrar novo cliente, listar clientes e sair, tá? Operação concluída, retorne ao menu. E aí o menu ele volta novamente aqui embaixo, tá vendo? Então, o que acontece? Aqui a gente só fez nesse exercício a questão da gente colocar os dois métodos, esses dois métodos aparecerem de que forma? Com a gente chamando, fazendo a chamada desse método aí, para não ter que repetir o código lá em cima, os dois códigos, né? O tempo inteiro que nós precisarmos. Então agora, ó, vamos passar aí para a gente poder concluir essa aula aí com sucesso e irmos para a nossa segunda aula. Então, aí, para a gente terminar esse exercício aí que nós fizemos aqui na nossa ideia, né? O que acontece? Qual é a conclusão que a gente tira dessa aula de hoje, né? Que ao mover o código, né, de exibição, né, para dois métodos separados, né? O código do main, ele se tornou muito mais limpo e legível, né? E aí, se no futuro a gente precisar adicionar uma nova opção a esse menu, como foi sugerido, né, ali no exercício, se vocês quiserem, podem fazer depois, e postar lá no grupo do WhatsApp, né? Como, por exemplo, buscar clientes, enfim, alterar de qualquer forma, né? Vai ser possível sem ser uma coisa muito, assim, trabalhosa, né? Imaginando, é claro, uma realidade com um código extremamente longo, tá ok? Então, a gente fica por aqui. E na próxima aula, ó, a gente vai entrar aí em um novo caminho aí, vamos aprofundar mais ainda sobre esses assuntos, tá bom? Ó, aguardo você.